Pronto. Pessoal, primeiro, boa noite. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta. Vocês estão com a planilha agora, nesse momento aí, na frente do computador? Vocês têm acesso a essa planilha? Que é o que eu mandei lá no WhatsApp? Tem. Gleice, ok. Fernando, ok. Fabiano, ok. Meriano, ok. Ivo. Sim, professor. Beleza, Ivo? Professor. Também, professor, tá ok. Pedro, ok. Kleber, ok. Beleza. Segura um pouquinho aí. Eu vou abrir minha tela aqui já já. Ó. Primeiro ponto. O treinamento de força, né? É um assunto que é muito esperado por vocês, beleza? Só tem um detalhe. Tem uma disciplina no curso que vai tratar só sobre esse assunto, que é a musculação semestre que vem, tá? Então são a carga horária inteira para falar disso. Quando a gente fala de treinamento de força voltado para esporte, para alto rendimento, o treinamento de força ele é complementar. Né? Tem situações que a pessoa nem treina, nem faz musculação, e mesmo assim atinge uma performance alta. Tranquilo? Então o treinamento de força é complementar. A Fernanda pode ser campeã mundial de MMA sem fazer treinamento de força. Só com treinamento específico do jiu-jitsu, Mas isso aconteceu mesmo. Pois é, beleza. Não, é assim, eu não minto não, tá? De vez em quando era solteiro, eu falava que eu tinha uma empresa, não sei o que, tal. Mas, via de regra, não alugo, não. Então, beleza, tá? Então, treinamento de força é complementar. A gente tem um primeiro momento ali de ganho de resistência, que é o foco. Mas pensa comigo, um corredor que treina o aeróbio, ele já não ganha resistência na perna? No quadríceps? Claro que ganha. Ele já ganha resistência, tá? Quando a gente faz treino intervalado, o ostensivo e intensivo, que foi discutido nas aulas passadas, você já ganha explosão, você já ganha potência, beleza? Então, o que o treinamento de força faz? Ele aumenta a resistência, ele ajuda a melhorar a potência, ele ajuda a melhorar a força. E um ponto principal, ele evita lesões, isso é muito importante. Tá? Eu não tive muito tempo para falar sobre isso, mas treinamento de força ajuda a evitar lesões. Beleza? Isso é talvez um dos pontos mais importantes naqueles esportes que você tem curto intervalo de recuperação, que você tem sucessivas competições, jogos, futebol, vôlei, basquete, beleza? Então você acaba evitando principalmente estiramento muscular, estiramento de adutor, de isquiotibiais, beleza? Agora, claro, por exemplo, no esporte que a Fernanda pratica, evitar a lesão é muito complicado com treinamento de força. Cada caso é um caso. O professor falou que evita lesão e eu me machuquei no MMA. Porra, vocês têm que ter contato, vocês têm que machucar o adversário mesmo, entendeu? Então tem que ter interpretar com mais cautela, sabe? Sem extrapolar muitas interpretações, ter bastante bom senso. Beleza? Bom, a musculação, ela é muito rica. Talvez uma das atividades mais ricas que a gente tenha, tá? Só que essa riqueza, ela vai ficar para outra disciplina, que é a musculação. Por quê? Porque a musculação serve para tratar hipertensão, para tratar diabetes, para tratar obesidade, para tratar osteoporose, serve para emagrecimento, serve para aumentar a força, serve para você viver mais, para diminuir risco de queda, uma porrada de funções. Só que a gente não é o foco da nossa disciplina discutir esse volume de assuntos, beleza? Só que o que nós vamos trabalhar na planilha hoje serve para tudo, atletas e não atletas, beleza? Então esse conhecimento que a gente vai ter agora, tá? Não é somente para atletas, embora o foco seja nesse momento atletas, tá? Então essa planilha vocês podem utilizar inclusive como personal, porque eu sei que é o sonho da galera, né, ter 20 alunos de personal, cobrar 1.000 por cabeça, tirar 20 mil por mês, né? Eu sei que é o sonho aí de vocês. Amém? Fala assim para mim, amém. 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 Isso aí. Professor, a planilha, ela não tem como eu trabalhar com computador quando eu estiver atendendo como personal, né? Não vou ter um computador para carregar, né? O que eu faço?
Aí o que você faz, Fernanda? Por que, professor? Entendi o que você falou. Para você usar essa planilha que a gente vai trabalhar agora, o que você faz? Você não tem Você não tem como andar com um notebook lá, né? Sim. E aí, qual é a solução? Imprime, né? Só vai ter sucesso, você pode imprimir, né? Ou você Sim. pode comprar um iPad e ter a planilha de treino dos alunos, né? É verdade. Beleza? Uhum. Fica mais chique, né? Você consegue vender melhor. Sim. Entenderam? Vocês só vão ter sucesso se vocês resolverem problemas, galera. Eu prefiro um iPad. iPad é bom. Esse aqui tem um tempo já, mas não trava, não. Bom, Pera aí, vamos com calma agora aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui. O que vocês estão observando aí na tela de vocês? A planilha? Não, não tá aparecendo nada ainda. Tá não? Para mim tá aparecendo só as fotos do pessoal. Não tá aparecendo a planilha, não? Não, só a tela do Meet. Então pera aí. E agora, tá aparecendo o quê? Tabela. Seu, a planilha. Pra mim. Apareceu, professor. Tá aparecendo a planilha aí, né? Sim. Tá. Beleza. Assim. Tá legível o tamanho? Como é que tá aparecendo pra vocês? Pra mim tá bom, professor. Eu Ah, tá cliquei- legível, mas assim, tá minúsculo as letrinhas, né? Pra quem tem. Calma. Pera aí. Ah, melhorou. Mudou Aí. alguma coisa? Melhorou. Melhorou. Esse melhorou significa que tá bom? Tá bom, Tá professor. ótimo. Beleza. Sumiu. Vocês estão vendo a planilha então, né? Não, sumiu. Agora saiu. Agora sumiu. Ah, Agora tá. Tá, é porque eu tenho que ficar lá nela. Ei. Beleza. Ó, a planilha de vocês vão fazer o seguinte. Onde está aqui 8 a 12 em cima, deleta. Deleta esse aqui. Coloca vermelho aqui. Tira a cor daqui. Pode fazer isso aí, tá, pessoal? Pode deletar qual, professor? Onde tinha escrito ali em cima, 8 a 12, acabei de fazer aqui. Deixa ela desse jeito aqui que eu coloquei, ó. Deleta os exercícios também. Tá. Beleza? Bom, deixa eu tirar a planilha do A agora. Deletar aqui, rapidão. Vocês estão... Gleice, está conseguindo fazer isso, né? Só tô deletando aqui o que você pediu. Eu tô pelo celular, não tô conseguindo, não. Eu também não tô conseguindo, não, professor. Eu tô pelo celular. Eu consegui deletar pelo celular. Eu também não tô conseguindo, não. Aí vocês também vacilaram. Tá na frente do computador com essa planilha, hein? Vocês estão conseguindo visualizar? A do celular vai ficar muito pequena a planilha. Ei, professor. Aparece bem. Vocês estão visualizando aqui, né? Professor. Sim, pra mim tá aparecendo. Pode falar. Para apagar, eu apaguei já os exercícios. Qual é o outro que é para mexer que o senhor falou? Deleta aqui o 100%, ó. Essa parte aqui. Aonde Tá. estava 60, você coloca em vermelho, configura, tira as cores aqui, ó. Beleza? Ó, agora olha para mim aqui. Fechei a planilha. Ó.
Vou colocar uma situação hipotética aqui. Vou pensar o seguinte, eu estou trabalhando, vamos colocar um jogador de vôlei. Vamos mudar um pouquinho o foco, um jogador de vôlei, né? Então, olhando a modalidade, a gente vai montar o treinamento de força. E eu preciso começar desenvolvendo resistência muscular, até aí beleza. Quando eu olho a modalidade, eu faço uma análise dela, e eu preciso fazer isso em qualquer esporte, eu vejo, por exemplo, que o quadríceps é importante, concorda comigo? No vôlei? Principalmente no movimento... Beleza. Principalmente no movimento de salto. Quadríceps é importante. Eu tenho vários exercícios que trabalham quadríceps. Eu tenho a extensora, eu tenho o leg press, eu tenho agachamento, eu tenho avanço, eu tenho uma porrada de exercícios. Só que eu vou escolher um deles. E qual que é o meu critério para escolher? Princípio da especificidade. Beleza? Desses exercícios, qual deles atenderia melhor a necessidade daquele atleta? Seria mais específico? Fala assim para mim, o agachamento. Exatamente, isso que vocês falaram. Então, aqui onde está exercício, você vai colocar assim, agachamento. Você vai escrever ali, agachamento. Um exercício que tem ação forte do quadríceps e do glúteo na extensão do quadril, né, e do tronco. Beleza? Ficou claro isso? Porquê do agachamento? Ficou, né? Sim, professor. Beleza. Bom, um outro movimento que jogador de vôlei faz bastante é a ação do levantamento, né? Onde você tem uma ação forte do peitoral, deltoide e tríceps, né? Aquele levantamento. Se eu parar para analisar, né? Peitoral e tríceps, tem vários exercícios que trabalham peitoral e tríceps. Mas vários exercícios. Qual que eu escolheria para um jogador de vôlei? Poderia ser um supino inclinado? Gente, fala comigo. Poderia, né? Se você pega... Não? Vocês sabem qual é o exercício? Eu tô falando grego. Gente. Pode ser sim, professor. Sim. Beleza. Então eu vou fazer aqui, ó, colocar supino inclinado. Tranquilo? Beleza. Ó, ter uma resistência muscular, por exemplo, na panturrilha é importante? Vocês acham que é mais interessante trabalhar a panturrilha em pé ou sentada? Nesse caso. Em pé, professor. É. Beleza, exatamente. Então você vai colocar aqui panturrilha em pé. Vamos colocar aqui que foi na máquina, pode ser? Beleza. Por exemplo, eu tenho também vários exercícios que trabalham, por exemplo, dorsal, né? Musculatura posterior do tronco. Se eu paro para analisar o que é mais específico, uma remada ou uma puxada para um jogador de vôlei? Um pulley ou uma remada? O que vocês acham? Uma remada. Eu acho que eu pulei, professor. O pulley. Tá, eu vou no pulley também. Então, pulley, né? Beleza. Vocês estão... A gente tá junto aqui, pessoal, no raciocínio? Sim, professor. Beleza. Tá, então a gente está selecionando exercícios específicos, né?
relacionados à modalidade, tá? Bom, vamos pensar aqui. A gente trabalhou panturrilha. Parte posterior da coxa. Parte posterior da coxa. Será que eu uso flexora deitada ou em pé? Em pé. Deitada. Eu acho que... Deitada. Eu acho que é deitado, professor. Eu Eu usaria acho- deitada. Por que, Janaína? Eu acho porque eu não consigo explicar direito, mas por conta que eu faço a deitada e a em pé ela é mais difícil, é mais pesada. Eu não consigo explicar agora da parte da cinesiologia, agora eu esqueci. O nosso atleta joga vôlei. Ele flexiona a perna deitado ou em pé? Ah, tá falando do vôlei, desculpa, eu tô perdendo o raciocínio. Colocar em pé para ele. Então vou colocar, já que você mandou aqui. Foi mal, prof. Entendeu que não tem. Flexora em pé. Esse aqui tem que ser unilateral, né? Então você tá montando um treino pro jogador de vôlei, é? Exatamente. Tá, valeu. Exatamente. Pessoal, peraí. Eu vou ficar só ouvindo, então. Ó, para um pouquinho aqui. A gente tem ali na planilha 5 exercícios, correto? Sim. Tá, esse treino, ele dá para melhorar bastante, mas vamos deixar ele a princípio assim, com esses 5 exercícios, tá? Ainda tá faltando abdômen, core, deltoide, isolado, beleza. Mas por enquanto vamos deixar ele dessa forma, né? Pra vocês entenderem a ideia da coisa, né? Bom, primeiro, aqui eu preciso achar aquele 100% que a gente falou lá no vídeo, aquele 1RM, né? Como que eu acho isso? Primeiro de tudo, o sujeito tem que estar bem adaptado, né? Ele tem que fazer umas 2, 3 sessões de familiarização, ele tem que estar bem adaptado com o treino, tá? Depois dessas 10 sessões, vamos lá na planilha, observa aqui o vídeo primeiro. Você vai fazer o seguinte, o primeiro exercício é o agachamento, né? Então, por exemplo, eu coloquei lá na barra 20 cada lado, então tem 40 quilos, e a barra pesa 10, né? Então tem um total de 50 quilos. Aqui onde está a carga, você vai botar o peso, né? Que são os 50 quilos, beleza? Você vai pedir para o sujeito executar o número máximo de repetições. Legal? Esse sujeito só conseguiu 8 repetições, considerando o quê? A mecânica correta do movimento. Então, ele só conseguiu 8 repetições aqui com 50 quilos. Aqui no peso máximo aparece, ó, vocês têm a equação aqui, ó. Ela vai estimar para você o valor de um RM, considerando o peso levantado e o número de repetições realizadas. Então, nesse caso aqui, o 100% para o agachamento é 62. Tá? O sujeito só conseguiu 8 repetições com 50 quilos. Ele chegou à exaustão com 8 repetições. Legal até aqui? Tranquilo, por aí. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Pedro? Não, tem como dar uma repetida aí nessa parte? Qual delas? Do que o senhor coloca 50 quilos e... Aqui, ó, ele calcula automaticamente, mediante uma equação que está na fórmula aqui, ó. Tá? Você só tem que colocar o peso levantado e o número de repetições. Aqui, no caso, a gente fez uma estimativa de um RM no agachamento. Então, a gente colocou 50 quilos, ele só conseguiu 8 repetições. O peso máximo dele é o quê? 62. Então, você vai colocar na planilha aqui, ó. Você vai repetir esse valor, né? Peguei, professor. Supino inclinado, vamos pressupor que você colocou 15 cada lado, dá 30 quilos, né? E 10 da barra, 40. E ele conseguiu 10 repetições, né? Ele travou em 10. Você vai colocar 40 na carga
E aqui nas repetições você vai colocar o 10. O peso dele levantado, estimado, é quanto? Um RM 50 aí? Isso. Tá? A mesma coisa nos outros. Panturrilha em pé, você colocou 90 quilos, ele só fez 6 repetições, né? O 100% dele é quanto? 105. Tá? Pula e costas. Né? Você colocou, por exemplo, lá 65 quilos, ele conseguiu 8 repetições. Qual que é um RM dele? 81 quilos. Né? Flexor em pé. Você colocou lá, vamos colocar 35 quilos, ele conseguiu 10 repetições. Qual que é um RM dele estimado? 47. Pessoal, olha para mim aqui agora. A melhor forma de vocês aprenderem isso é praticando. Vocês vão ver o quanto é simples de fazer essa questão do RM. É muito, muito simples de fazer. Beleza? Quando eu coloco aqui parece fácil, mas realmente é fácil. Você não tem ali, no caso, um computador disponível, né? Na hora, você pode anotar o número de repetições, o peso e lançar depois. Não tem problema nenhum. Tá? Bom, algumas considerações. Esse protocolo de um RM, ele só serve quando o sujeito executa até 10 repetições. Vocês não podem esquecer disso, não vai dar errado. Poxa, Bruno, mas ele conseguiu passar, ele fez 12, 13. O que você vai fazer? Você vai dar um descanso de 3 minutos, você vai aumentar o peso. Beleza? Mas ele tem que travar, ele tem que falhar a no máximo 10 repetições. Não esqueçam disso, não dá errado. Foi até aí? Sim. Ivo, Alex, Gleison, Fernanda, Pedro. Professor. Pode falar, Alex. Tranquilo, professor. Oi? Tranquilo, foi sim. Professor. Então, amanhã lá na academia você tem que testar isso em vocês, tá? Sugestão minha é que vocês formem duplas. Marca com um colega mais próximo, vocês testarem isso. Pode falar, Gleice. Amanhã? Tô falando assim, se vocês tiverem disponibilidade de formar duplas, né? E treinar isso na prática, tá? Não, rapidinho, só uma dúvida. No caso, se ele não falhar, eu não tenho direito, se ele não ocorrer a falha, o que acontece mesmo? Você encerra o teste e atribui o descanso. Ah, tá. Para ele, né? Se eu coloquei um peso no agachamento, ele fez 10 muito tranquilo, ele passou, chegou em 11, 12, o que você vai fazer? Geralmente, na prática, eu vou para outro exercício que não tem nada a ver. Por exemplo, supino, né? Você faz agachamento, você não tem fadiga do peito. Beleza? Então eu iria para outro exercício. Só voltaria para o agachamento em 5 minutos depois, quando ele ressintetizasse fosfocreatina. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então a gente tem esse cenário aqui, né? Agachamento, o RM estimado é 62, supino inclinado é 53, né? Panturrilha em pé 105 quilos, o pulley 81 e a flexora em pé 47, né? O que é um RM? É o peso, né? Que ele consegue aqui uma única repetição, né? O 100% dele. Legal? Agora, é o seguinte. Você vai iniciar um trabalho com esse sujeito no primeiro microciclo. Você quer fazer um treino de resistência com ele. Qual é a zona que está lá? De 30% a 50%, não é isso? Beleza. Aí, 30% não tem nem aqui. Vamos trabalhar com 40%. Seria isso aqui, ó. Se fosse iniciar o treino de resistência. Estão conseguindo visualizar? Dá sim, professor. Qual seria o peso no agachamento? Qual seria, gente? 25. 25 quilos. O que é 25 quilos? É 40% de 62. Né? É você pegar 62 e multiplicar por 0,40. É 40%. Legal? Supino inclinado, qual que seria o peso dele? 21 quilos. O que é 21 quilos? 40% de 53. Tá?
O que é panturrilha em pé? 42 quilos. O que é 42 quilos? 40% de 105, tá? Pula 32 quilos, que é 40% de 81. Você está longe do máximo, você está desenvolvendo resistência, né? Flexor em pé, 19 quilos, né? O que é 19 quilos? É 40% de 47. Vocês entenderam isso? Entendi. Beleza? Lá Entendi, na nossa planilha, a gente tem uma janela de 4 semanas para trabalhar resistência muscular. Beleza? E ali tem o peso. E o número de repetições? Ele tem que ser o quê? Acima de 15 repetições. Tranquilo? 15, 20, 25. Você está trabalhando com resistência. Tem que ter volume. Legal? Ó. Você ia falar uma coisa, Pedro? Não, professor. Beleza. Primeiro, alguns pontos aqui. Esse treino de força que a gente fez, ele tá simplificado, é só para a gente ter uma direção, tá? Ele tá em regra incompleta, a gente tinha que trabalhar mais alguns pontos. Legal? Falamos aí sobre um RM, que vocês têm que praticar isso. Né? A planilha, ela tá pronta aí, no caso, né? É um presente que eu dei para vocês. Beleza? Agora uma pergunta. Quantas vezes na semana eu faria isso? No caso do jogador de vôlei. Quantas vezes por semana vocês acham que eles treinam força? De 1 a 2, pessoal. De 1 a 2 vezes por semana, não mais do que isso. Tá? Por quê? Porque nesse caso é complemento. Tá? É isso que eu ia falar mesmo. É igual no futebol, né? É um complemento para os jogadores também. Exatamente. Tá? Ela é complementar. Tranquilo? Então, assim, você não precisa de um grande volume na semana. Você tem outras prioridades para trabalhar. Não é, Fernanda? A gente tem outras prioridades, né? Nos esportes. A não ser que você seja um levantador de peso, é uma outra história, mas isso é exceção. 99% dos esportes, musculação é complemento. Beleza? Então, a gente colocaria o quê? De 2 a 3 séries? Pode ser? No TED 2, vocês vão ter que montar isso para mim, viu? Então, eu quero que vocês entendam aqui, que vocês compreendam, que vocês vão ter que fazer lá para mim no trabalho, valendo nota, tá? Então, a gente tem aqui nosso treinamento de força montado, né? Um RM está estimado, 40% da carga, para a gente começar, né? E, claro, eu vou progredir nas 4 primeiras semanas até 31 quilos. No agachamento, até 27. No supino inclinado, até 53 na panturrilha, até 41 no pulo e até 24 na flexora. Beleza? Tranquilo, pessoal? Por enquanto, sim, professor. Tranquilo, professor. Legal. Aí, deixa eu sair aqui. Depois, pessoal, que a gente termina... Deixa eu voltar aqui. Depois que a gente termina as 4 semanas de resistência, o que a gente tem que fazer lá na planilha? De acordo com a planilha que orienta a gente. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que desenvolver agora? A primeira recuperação, né, professor? Não tem uma semana de recuperação? Não. Você terminou as 4 semanas lá da resistência. Vocês estão com a planilha aí, não, gente? Tá. Depois vai para força máxima. Isso, aumento de força máxima. Legal. Qual que é a zona de força máxima que a gente colocou lá para trabalhar? 80% a 100%. Pois é. Então, se você quiser começar com 80%, tá aqui o peso, ó. Seria 49 para o agachamento, né? 42 para o supino inclinado, 84 para a panturrilha em pé,
65 para o pula e 38 para flexor em pé. Um detalhe, depois das 4 semanas, o que você pode fazer? Você pode fazer um reteste aqui, ó. Nesse 1RM para verificar se eles não aumentaram, porque eles ficaram 4 semanas treinando, você pode ter tido alguma alteração nesse peso e provavelmente você vai ter mesmo. Isso que eu ia perguntar do senhor agora. Tá se respondido, já tá respondido, Fernanda. Eu vim preparado, Fernanda. Quando eu atiro é só um, beleza? Outra coisa aqui que é muito importante e que não é fácil, que eu acho o mais difícil, você tem que mudar os exercícios. Isso aqui é, como é que eu posso dizer? Talvez a parte que a gente tenha mais dificuldade. Você tem que mudar os exercícios. Poxa, professor, quadríceps, o jogador de vôlei, ele já está fazendo o agachamento aqui. Como é que eu vou tornar isso mais específico? À medida que você avança, você tem que tornar o treino mais específico. Beleza, Pedro, está respondido então. Como é que eu torno o agachamento mais específico? Pode ser assim, ó, agachamento com salto. É ou não é mais específico para um jogador de vôlei? Fazer o agachamento com barra nas costas, realizando salto vertical. Fala assim para mim, professor? Sim, sim. Pronto. Então é nesse sentido que eu tenho que pensar. Tornar o treino mais específico, beleza? Então, no primeiro momento, eu usei o agachamento, depois eu parti para o agachamento com salto. Aí você teria que fazer um RM no agachamento com salto, mas é muito tranquilo fazer isso, tá? Esse chiado é meu, é? Esse grilo é meu? É. Só vai ficar a Fernanda e o Alex com a web ligada, né? Então tá bom. Ó, pessoal, vocês teriam que ajustar a especificidade em todos esses exercícios aqui, ó. Tá? Mas eu tenho que deixar vocês pensarem, né? Então eu ajustei só no agachamento aqui com salto. Beleza? Vamos pressupor que um RM é 62. A gente já sabe como faz, né? E aí eu entrei para desenvolver força. Tá? E eu vou iniciar com 80%. E aqui estão os pesos, né? Correspondentes a 80%. O que é 49, né? É 80% de 62. O que é 42? É 80% de 53. O que é 84? É 80% de 105. 65 é 80% de 81. 38 é 80% de 47. Agora, voltando aqui, uma pergunta. E as repetições para força? Qual que é a zona lá? Que está no material? 1 a 6, professor. 1 a 6. 1 a 6. Beleza. Aqui, ó, voltando para cá, repetições, aqui a gente pode trabalhar de 4 a 6, né? A gente pode adotar aqui. Por quê? Uma repetição seria aqui, ó, né? Mas vamos... Se você começou com 80%, coloca de 4 a 6. Ele não vai chegar à falha, porque 80% você consegue mais repetições. Só que ele não precisa chegar até a falha. Beleza? Olha para mim aqui. Até a falha, muitas das vezes, pessoal, é treino de hipertrofia. É treino de aumento de massa muscular. Para esses sujeitos, aumento de massa muscular é consequência. Quando a Fernanda treina musculação, ela está querendo resistência, força e velocidade, potência. Se ela vai ganhar massa muscular, isso é consequência, não é o foco ali do atleta. Beleza? Poxa, professor, mas para não atletas, outra disciplina, mas a base é a mesma. Tranquilo? E aí a gente tem o princípio, né, da progressão das cargas de treino.
Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que na planilha são 8 semanas. Então, o que você pode fazer? Você pode ficar 2 semanas a 80%, né? Depois você pode vir para cá, para 80%. Aliás, você deve fazer isso. Você vem para 85%. Tá? Mais 2 semanas. Depois você vem para 90%. Você vai aplicando o quê? O princípio da progressão das cargas de treino. Beleza? Conforme você for se aproximando da competição. Legal? Tá claro de verdade? Então, tá bom. A progressão de carga tranquila. Agora que você aplicou aí, dá para encaixar, encaixou tudinho. No caso, a progressão da carga que você falou agora. Bem sossegado de fazer, muito sossegado. Bom, agora vamos zerar isso aqui. E é bom que você está aplicando a planilha já, então agora para entender, acho que fica tranquilo. Porque vocês iam ter que fazer isso aqui com a calculadora, né? Se fosse aula presencial, prova com calculadora, né? Só que eu sou legal demais, né? E cuidado que um homem legal, Alex, Gleison, se lasca. Não pode ser muito legal, tá? Não é não, Francisco? Pode ser muito bonzinho não, mas beleza. Voltando para o que interessa. Ó, observe um detalhe na planilha. Tá escrito assim: força máxima e tem resistência, concorda comigo? Eita, Bruno, o que eu faço? Presta atenção. Você precisa continuar trabalhando resistência. Aí entra aquela famosa pirâmide. Vocês já devem ter ouvido falar, quem trabalha. Já? Aquelas pirâmides de treino? Treino em pirâmide? Ouviu falar disso? Não? Eu não. O Iago, sim. Tá, alguns não. O que é isso? Por exemplo, você vai fazer 4 séries, né? 3 séries a 80% e uma série a 50%. Então, por que 3 séries a 80%? Porque a gente está no momento de desenvolver força. A prioridade é a força máxima. Então, você vai focar em força. Você vai realizar mais séries para força, mas você tem que manter a resistência. Então, você faz uma série aqui, ó, a 50%. Tá? Por isso que o tamanho da letra lá de resistência está o quê? Menor. Antes você fazia 3 séries para resistência, agora você só faz uma, porque o foco é força. Legal? Beleza. O drop set também se encaixa? Não, drop set é método para hipertrofia. Não se usa com atletas drop set. Certo. Beleza? E, inclusive, esses atletas, eles nem tem até que evitar hipertrofia, né? Porque hipertrofia torna a gente, em regra, pesado, lento, tá? Tem até que evitar isso. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou zerar aqui, né? Opa, aqui não mexe. Ó, agora, depois que você termina essa janela de resistência, de força máxima, você entra na parte mais importante, que é força explosiva. Por quê? Porque 99% das situações, o mais importante é força explosiva, é potência. Beleza? Não me interessa quanto que a Fernanda levanta de supino. Tá? Porque ela não ganha a luta com um soco, ela tem que repetir várias vezes aquele movimento. De forma rápida, eficiente, tá? Então, por exemplo, nosso atleta é de vôlei, né? Quantas vezes ele tem que saltar? Uma? Ele tem que saltar inúmeras vezes. Então ele tem que ter muita resistência e ele tem que saltar com qualidade, com velocidade, tem que ter potência, explosão. Beleza? A potência na prática, quando não é atleta, é o que menos se utiliza. Por quê?
Você tem que usar uma carga baixa e meter velocidade sem chegar à falha. É assim que se desenvolve potência, eu expliquei isso na videoaula, tá? Então, a nível didático, eu vou manter aqui os exercícios, tá, pessoal? Mas vocês sabem que vocês têm que tornar mais específico o negócio, tá? E refazer um RM também. Mas qual que é a zona lá? Voltando aqui com vocês. Qual que é a zona para o treino de resistência? De 30 a 50. Desculpa, resistência não, é potência. 30 a 50, né? A de força explosiva é 30 a 60. Tá, vamos colocar 50. Poxa, professor, mas eu já estava fazendo. Você estava treinando com 50 resistência, mais de 15 repetições. Tá? Tava estimulando a fadiga. Né? Tava realizando um volume alto de movimentos, né? Você vai manter, você pode manter os 50%. Porém, o número de repetições... Aff, Maria. Ele cai. Tá? E outra coisa, 6 a 12 repetições para que 50% é muito longe da falha. Beleza? O treino de potência ele não tem fadiga. Tranquilo? Você vai estimular velocidade, ação muscular rápida. Tranquilo? Beleza? Beleza. Pessoal, então, deixa eu tirar aqui. Cara, quem perguntou para mim, por exemplo, drop set, o que é drop set na prática? Você coloca aqui um exemplo, né? 80% até a falha, você reduz 15% do peso, faz até a falha, você reduz mais 15% do peso. Isso aqui é o drop set. O outro professor não, acho que é doutorado, ele é mestre que veio, só não lembro o nome dele agora, ele falou que era 20%, professor, sempre reduzir 20% se fosse fazer um drop. 15, 20, 25, depende, você que adota lá, você tem que reduzir, tá? Só que isso aqui não atende a necessidade de atleta. Isso vai ser o meu critério, então, cada um tem seu critério, então, traduzindo. Tá? Só que o que eu quero mostrar é que isso é um método para ganho de massa muscular, isso não é método para esse tipo de esporte. Tranquilo? Para quase nenhum esporte. Eu queria mostrar que a regra para atletas e não atletas é a mesma, é um RM, é percentual de um RM, é assim que a gente trabalha. Tá? Só que o atleta tem essa particularidade, é força, resistência, força e potência. Tranquilo? Tranquilo, professor. Deixa eu tirar aqui. Bom, deixa eu parar a apresentação aqui, então. Pessoal, é o seguinte, dentro das condições que a gente está no online, é como dá para eu trabalhar essa parte aí com vocês. Eu não sei se ficou claro isso, tá? Mas é o melhor que eu posso fazer. Melhor forma de aprendizado é marcando duplas, trio e testando entre vocês. Quem já treina, é testar, tá? Pega a planilha, faz uma sessão de um RM, depois descansa 48 horas, faz a sessão de treinamento de força, vê se as coisas bateram. É a melhor forma, tá? Dentre as limitações aqui, esse é o melhor que eu posso fazer, tá? E o Henrique perguntou aqui. Exatamente, Henrique. É isso mesmo. Bom, eu queria ouvir vocês, pessoal. O pessoal ficou com nota alta, aí estão vacilando. Tem 25 alunos, né? Aí as notas foram altas, aí não entra mal a metade. Ah, beleza. Professor. Pode falar, Cleber. O treinamento de força, especificamente, ele não precisa ser em academia, por exemplo, com pesos. Por exemplo, no futebol,
como que eu vou treinar, por exemplo, se eu trabalhar com elástico, como que fica as repetições? Por exemplo, vou fazer um trabalho de resistência com elástico. E como que faria assim, para a gente mensurar as repetições? Olha, vou ser bem sincero contigo, eu não recomendo que faça isso, não. Embora usem isso na prática, eu não... Para futebol, acho que não faz nem muito sentido isso, né? Futebol você tem que trabalhar muito stiff, adução para evitar estiramento, né? Abdução, tem que trabalhar o core, tem que trabalhar panturrilha tibial, né? Eu acho que você tem recursos melhores. Então, o ideal é fazer na sala de musculação mesmo. Você já viu a sala do Flamengo? Essa é do Vitória, do Flamengo, não. Tá de sacanagem. Não, falando, mas falando sério mesmo, é outro patamar. Assim, sem clubismo. Time da Globo, né? Falando fazer o quê? Time da Globo é outra coisa. Time mais prejudicado que tem no Brasil, mas enfim. Sem clubismo, né? Eles montaram uma sala, né, com equipamentos lá da Tecnodin, que é uma empresa italiana, né? Reformaram a estrutura. O São Paulo também. São Paulo tem uma sala top lá da Reebok, bem equipada, e geralmente eles fazem lá, né? Alguns trabalhos mais específicos ali no campo, mas via de regra a musculação num local específico, tá? Eu falo mais assim, nosso mundinho fechado aqui, entendeu? Essa galera começa a formar e vai trabalhar com clube amador e tal, assim, e de repente treinamento com outros equipamentos sem ser musculação, né? Rapaz, eu acho tão tranquilo você, por exemplo, comprar barra e anilha, né? Você faz tudo. Se você tiver barra, anilha e halter, você faz tudo. Então, assim, não... O ideal seria realmente, então, estar com os equipamentos de musculação. O ideal, sim, né? O ideal, sim. E principalmente peso livre, né? Na aplicabilidade, né? Nessa planilha, eu montei um treino, não sei se vocês já estudaram isso, alternado por segmento. A gente fez um superior, inferior, tá? A recomendação é que se inicie o trabalho sempre dessa forma, seja com atletas ou não atletas, alternado por segmento. Depois você pode colocar, né, agonista, antagonista, na medida que você vai progredindo, você pode mudar a ordem dos exercícios, mas não acredito que a gente tenha que focar muito nisso, né? O mais importante é saber estimar um RM, tá? E trabalhar com os percentuais adequados. Esse é o mais importante, beleza? Para corredor também, é a mesma situação do treino, né? É jogar na sala de musculação também. O corredor, se estiver falando do maratonista, cara, ele tem que fazer o mínimo possível, né? Ele faz agachamento stiff, exercícios pro core, né? Mas ele não pode ganhar ele não pode hipertrofiar, né? O maratonista, ele realmente não pode hipertrofiar, né? É uma exigência da modalidade que ele tenha um baixo peso, não só percentual de gordura, né? Mas que a massa corporal total dele seja reduzida, né? Então tem que ter um certo cuidado, tá? Eu particularmente não trabalho com essa modalidade específica, tá? Corrida no máximo eu treino a galera pro TAF, né? Passa em concurso. Aí uso muito a escala de Borg, né? E como a exigência do concurso não é alta performance, você só não pode ser muito ruim, né? Então, dependendo, eu nem uso treinamento de força para não fadigar muito o sujeito. Às vezes ele tem pouco tempo, né? Pode ser que ele fique dolorido, então não acrescenta muito, tá? Então, você fazer ele 2.200 em 12 minutos, pelo amor de Deus, os caras têm dificuldade de fazer isso, né? Mas enfim, tá? Kleber, vocês vão ver algumas coisas práticas que destoam um pouco, né? E a gente tem que ter sempre um olhar crítico, né? Com algumas coisas, tá? Nem sempre tudo que a gente observa tá sendo feito de uma forma adequada. É isso que eu queria dizer.
É verdade, a gente vê muito em academia isso, né? Pessoal, a gente vê na faculdade uma coisa e quando chega, por exemplo, a medidas e avaliações mesmo, pouca academia faz medidas e avaliações dos seus clientes lá, né? O cara chega, começa a marombar lá e já era. Aí é o seguinte, eu acho que se vocês querem fazer diferente, vocês vão ter que construir o próprio local de trabalho. Acho que a Fernanda sabe um pouquinho do que eu tô falando. Que não tem, né? A gente tem que ser realista, vocês têm que construir. Né? Se eu for contar a história da Fit 1 aqui, como que eu montei lá, vão escorrer muitas lágrimas aí, se não se emocionar muito uma sexta-noite, né? E eu ainda escuto gente falando, o Bruno tem alguma coisa errada. Nossa senhora, isso me irrita. Mas é legal ver essas histórias. Né? É legal ouvir, mas pra quem passou, pelo amor de Deus. Principalmente de pensão, que dá 3 tipos de medo. Que foi, Derlan? Não escutei. Principalmente quando o senhor começa a falar de pensão aí, professor, que dá 3 tipos de medo. Isso aí já dá uma rezada logo. Que a ex-mulher fala? Você tá cheio da grana, tem empresa, não sei o que, fez isso, fez aquilo, não sabe de nada. Né? E tem a atual aqui alugando e tal. Puta merda, foda. Mas beleza, isso aí, né? Mas assim, se vocês querem realmente serem diferentes, vocês têm que... Mas o bom é que abate no imposto de renda, né? Nem tudo tem um lado ruim, né? Rapaz, se eu for te contar, bicho, que ela ainda queria, sou eu que pago a escola, plano de saúde, dentista, ela queria declarar a menina. Puta que pariu, foi uma confusão, bicho. Eu falei, porra, queria declarar, pá, muito engraçado, oh, meu Deus do céu, foi impossível isso. Mas enfim, né, a gente aprende errando, né, que os erros de hoje sirvam de lição pra gente errar no futuro. Sim, pessoal, voltando para a aula, né? Mais alguma coisa que vocês queriam perguntar? O que ficou de dúvida aí? Quando vocês forem fazer, não sei se já fizeram atividade física e saúde, é a mesma questão, né? Percentual de um RM para grupos especiais, para diabético, hipertenso, entendeu? A linha de raciocínio é a mesma, beleza? Só que, claro, quando não é atleta, você consegue tornar o treino mais dinâmico em relação a exercícios, né? Francisco, Fernanda, Alex, Ivo, querem comentar alguma coisa? Perguntar, tirar dúvidas? Tranquilo, professor, dá aula aí. Essas 3 séries aí que o senhor falou aí, de 80%, 3 séries de força e uma série de 50% de resistência, para a gente aplicar, depende da pessoa, cada um vai aplicar o seu, dependendo do biotipo da pessoa, para a gente saber. Cada sujeito vai ter um RM diferente, né? Isso. Eu tenho um RM para agachamento, você tem outro, a Fernanda tem outro, o Alex tem outro, o Gleison tem outro. Tá? Então, isso é o princípio do quê? Da individualidade biológica que a gente estudou. De cada um, né? Isso, meu 80% é um. Meu 80% é um, seu 80% é outro. Perfeito. Tá? Tranquilo. Então, pegando aqui o que o Kleber tinha comentado, às vezes nos esportes coletivos, como é muita gente, tem poucos profissionais para trabalhar, fica difícil fazer isso em todo mundo. Então o pessoal acaba inventando elástico e tal, mas saiba que não é o adequado, não é o ideal. Beleza? Pode falar, Gleice. Só uma questão do RM, ela é muito utilizada ainda ou não é tanto aí mais nas academias, no caso? Ó, na academia, o que acontece? Você pode, né, e eu faço isso também, tentar fazer o sujeito chegar até a falha. Então, se ele chegou até a falha com 8 repetições, eu já sei que ele está na casa dos 80%, entendeu isso? Então, eu já sei que aquele peso corresponde a 80%, só que isso é macete, você pega com o tempo. Entendeu? Vamos primeiro aprender o jeito adequado, que depois você consegue, né, simplificar a ideia.
Então, se ele faz ali 6 repetições, eu já sei que ele está 85%. Entendeu? Em média. Então, isso é macete, beleza? Foi o que o professor falou. Ele falou que a maioria das academias o pessoal faz até a falha mesmo. É difícil. É tipo, os pessoal que tem a manha, eles fazem até a falha. Eles não. Difícil fazer por RM. Isso, mas aí você pega até a falha, você pega o peso e o número de repetições. Aí você já tem uma noção de quanto que ele tá. Entendeu? Se ele fez 12, ele tá ali a 70%. Se você quer aumentar para 80%, você aumenta 10%. Aí você faz. Fica meio automático, né? Meio automatizado isso. Tá? Mas assim, você tem que saber o que você está fazendo. Beleza? Então tem N formas. Tranquilo? Quando é atleta, eu acho interessante fazer essa estimativa, que você já tem um negócio pronto, né? Então, você pode, inclusive, na consultoria, você entregar para ele já pronto para ele fazer. Fica mais fácil, né? E ele mesmo pode fazer um RM estimado. Entendeu? Ele só tem que te mandar o peso levantado e o número de repetições. Entendeu? Aí você monta a planilha para ele, mais bonitinho, né? Eu fazia muito isso, só que hoje eu tô sem tempo, cara. Hoje eu tô assim, a empresa consome de uma forma. Então eu atendia aluno, mandava treino, fazia fotinha do exercício, posição inicial, posição final. Ele me mandava os dados dele, aí eu colocava o peso e tal. É engraçado que ele disse, pô, como é que tu sabe do peso? Cara, deu certinho. Como é que eu sei? A planilha faz tudo aí. A planilha tá toda configurada já, tá? Cuidado pra vocês não desformatarem lá. É bom até vocês terem uma cópia. Beleza? Caso vocês mexam ali. Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem mexer na planilha, tipo assim, treino A, treino B, já deixar pronta, já pode incrementar ela com treino cardio lá, vai da habilidade de vocês. Nenhum professor me entregou isso não, eu que montei essas planilhas. Né? Tem outras aqui, mas essa para começar tá bom. Beleza? Mais alguém, pessoal, comentar alguma coisa? Professor, às vezes você está falando aí que tem pouco aluno hoje, mas é porque ele está tendo aula de TCC com a professora Bernardina, viu? Verdade. Às vezes tem muita gente lá, inclusive era até para mim ir, eu nem fui, entendeu? Então tem muito lá por causa disso. Você prefere o professor Bruno, né? Tem muita gente lá, entendeu? Porque por causa disso que talvez não veio muita gente hoje na sua aula. Não, ela mandou mensagem, Beleza, professor. Ainda bem que eu comecei 8 horas, né? Que a gente começou, senão ia esticar um pouco mais, tá? Talvez, pessoal, vocês tenham se decepcionado um pouco, né? Que no caso de atleta, o treinamento de força é mais limitado, né? Um complemento, então a gente não aprofunda tanto. Legal? O que a gente falou hoje aqui é suficiente para vocês trabalharem com atletas. Beleza? Então, vocês vão ter uma disciplina, acho que alguns já fizeram musculação, outros vão fazer ainda, que trata exclusivamente desse tema, dessa temática, tá? Que é o treinamento de força. Beleza? Mais alguém? Ivo, Alex, João? Só último comentário mesmo, que eu achei bem interessante essa aula, professor, porque tinha vontade de aprender, entendeu? Essa questão de saber o RM máximo da pessoa, tipo, pegar o quanto ela consegue fazer e nisso e ver as porcentagens, baseado também no peso, né? Então, é bem interessante isso aí mesmo, esse tema aí. Não, o tema é legal pra caramba. Tem muito livro bom de treinamento de força. Pra vocês aprofundarem aí, tá? Agora, entendendo esse contexto, né? O que você tem que fazer, né? Por exemplo, a Fernanda. Eu dei um livro de presente pro Luiz uma vez. Eu fui para um congresso e trouxe um livro só de treinamento esportivo para MMA. Não sei se ele deve ter o livro ainda, né? Então, assim, você tem a parte geral, que é o que a gente está estudando aqui, e uma parte, né, via de regra para a especificidade da modalidade, né? Por exemplo, como é que a Fernanda treina peito? Né? Você tem que ir lá no pulo e você consegue colocar, né, para fazer um movimento de extensão, de soco. Entendeu? Então, você tem que analisar cada modalidade, né? Trabalhar de forma sempre específica. Beleza? Aí tem que... ninguém vai trabalhar com tudo, né?
Então, depois aqui da matéria, você tem que focar sempre na parte mais específica, tá? Beleza? Mais alguém, pessoal? Aproveita aí para tirar as dúvidas, façam perguntas. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Aquele treino que a gente fez, a gente pode fazer o exercício tanto para resistência como para força explosiva, hipertrofia e força máxima, correto? Dependendo do percentual que está lá que varia, tá lá naquela lá, tá exatamente de 40 a 100, né? Isso. E vai depender do momento de treino que você tá, né? Porque no nosso exemplo, a competição é quando? É em julho, né? É isso? Isso, professor, meio do ano, julho. Então a gente começa uma preparação em janeiro. Você não vai treinar força máxima em janeiro, não tem sentido isso. Você está muito longe da competição. Não tem porque treinar potência naquele momento. Entendeu? Então, à medida que você vai se aproximando, você vai tornando o treino mais específico. Essa é a ideia. Entendido. Beleza, Alex? Beleza, é que eu já estava fazendo alterações aqui na tabela. Aí vocês podem fazer o quê? Vocês têm uma semana, né? A gente tem uma semana até a próxima aula, tá? Onde a gente vai trabalhar técnica e tática e a gente encerra a planilha, né? Eu nem sei como é que eu vou fazer isso, porque é um pouquinho complicado explicar isso por vídeo, né? A diferença entre técnica e tática. Mas vou tentar fazer o melhor possível. E depois a gente entra numa estruturação da semana, tá? E depois a gente para ser aula prática, tá? A gente finalizar legal, né? Da melhor forma possível. Tranquilo? Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa? Fabiana entrou cedo, não falou mais. Tá tranquilo, professor, deu para entender e as dúvidas que tirou aí não tem nem o que falar, não, para falar a verdade. Só mexer mesmo naquela planilha lá, achei bem legal, valeu, né? Até agradeço. E fuçar, a gente tem que ficar fuçando, senão não aprende. Aham, a ideia é essa mesmo. Cara, 10 anos atrás eu tinha várias planilhas de treino bem legais a personal. Eu tentei uma parceria para fazer um programa. Eu queria ficar rico, né? Uma coisa difícil é ficar rico. Queria fazer um programa, um software, né, para comercializar, mas não deu certo. Eu falei, só se eu começar a faculdade de ciência da computação, eu tinha que trabalhar, tinha pensão para pagar, é impossível, né? E a galera já quer o dinheiro, ninguém acredita em mim, no meu projeto. Eu falei, não, você tem que entrar com trabalho, a gente vai ficar rico depois. Ninguém quer, o cara quer chegar ganhando dinheiro, não tem como. Não sei quantos mil para fazer isso. Eu falei, tá doido, não tem como. Mas não deu, né? Vamos tentar de outra forma, a gente vai tentando. Pessoal aqui de baixo, Rebeca, Rayane, Pedro, Paulo. Paulo perdeu a melhor parte. Tudo de boa. Tô aqui, professor, eu tô com dor de dente. Ave Maria, Rayane. O aparelho que eu coloquei hoje. Nem me fala em aparelho, né? Tô pra arrancar isso aqui. Né, eu tirei já isso aí, eu tô com aquele só o que é o fio. É o último já. Pra fazer o implante. Mas tô sofrendo, comecei hoje. Amém. Natasha, Michele. Boa noite, professor. Tranquilo. Achei bem, nossa, muito interessante. Estava analisando a planilha, aí o senhor explica de uma forma que a gente entende perfeitamente. Será, Michele, que eu sou tão bom assim? Michele, não é possível, Michele. Por que minha ex me maltrata tanto, então, Michele? Pelo amor de Deus. Supera, professor, pelo amor de Deus. Não, eu superei, meu bolso é que pesa, né? Meu bolso é que não superou. Mas beleza, a gente vai levando. Quando o senhor fala que o senhor falou assim, espero que eu decepcionei vocês. Mas assim, que pro atleta já é bem limitado mesmo, né? Ele já tem o treino dele específico, se ele é um atleta na modalidade que ele atua, então, no caso de treino de resistência. Não, sabe o que é, Michele? Que eu fiquei. Tava. Já tem um tempo que eu tô pensando nessa última aula que é técnica e tática, sabe por quê? Técnica e tática, você tem que criar o estímulo.
Você, é, Aí é, eu não você, sei. você cria o estímulo, entendeu? Deixa eu só. Ah, entendi. Peraí que teu microfone tá. Peraí. Deixa eu desativar aqui rapidinho. É, por exemplo, você tem que montar. Michele, teu microfone tá bugando aí. Isso. É um exemplo. Primeiro, óbvio que a gente tem que escolher a modalidade, né? Mas aí você tem que montar tipo um plano de aula quando você vai dar um treino técnico, né? E aí a técnica não tem metodologia de controle, não tem um RM, não tem VO2, é volume, né? Então você tem que montar um treino técnico atrativo, você tem que ser dinâmico. Então meio complicado assim, né? É aquela que não tem um parâmetro de controle. Não tem. Qual é o 100% da técnica? Não existe isso. Por exemplo, o Neymar é um jogador técnico? De muita técnica? É. Qual é a técnica dele? Tem como medir isso? 10, 15, 20? Não. Ou seja, eu tô lascado, entendeu? Não tem como medir essa técnica. Como é que você avalia se ele melhorou? Entendeu? Mas a gente tem que trabalhar fazer o treino técnico. Então é um treino meio bem que subjetivo. Mas a gente vai tentar. Ver se eu acho uns vídeos no YouTube aí para mostrar para vocês a diferença técnica, tática. Tranquilo? Tranquilo, professor, entendi. Pessoal, Mas então é no isso. caso, Não, pode falar, Michele, desculpa, pode falar. aí no caso que o senhor falou que um atleta ele treina, no caso, a resistência e a força, tipo, 2 vezes por semana. Porque não é, né, na especificidade dele, ele vai treinar ali, no caso do treino resistido de força, para estar melhorando, no caso, a resistência dele, né? Então ele não pode, dependendo da modalidade, ele não pode hipertrofiar. No caso do corredor, o maratonista, você vê as kenianas, cara, você não vê quase nada de músculo ali, né? Alguns deles nem fazem, né, musculação, mas ela tem efeitos positivos. Se você fizer uma pesquisa aí, tem bastante artigo legal. Mas a sessão de treino tem 2, 3 exercícios, né? No caso lá deles. Mas enfim, professor, entendi. Obrigado. Sendo bem sincero com vocês, eu não gosto de esportes que tem um fator genético que impacta muito. Né? Maratona é um deles. Você tem que ter um fator genético muito alto numa maratona, né? Corrida de 100 metros. Quantas pessoas fazem 100 metros abaixo de 10 segundos no mundo? Pouquíssimas, né? Então você tem poucos velocistas, né? É um esporte muito que tem um componente genético muito grande, muito influente. Você tem que ter muita fibra do tipo 2, né? Não sei se falaram sobre isso na fisiologia do exercício para vocês, né? Agora, falaram, Michele? Sim. Agora eu acho legal, por exemplo, eu acho legal pra caramba o futebol, né? Que ele é um esporte bem democrático. Você tem um cara com 1,60 de altura, o cara com 1,90, você tem um cara igual o Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, horrível, sem técnica nenhuma. Aí você tem o Messi, que tem muita técnica, tem 1,65 de altura, né? Aí você tem aquele Henrique Dourado, que ficou milionário só batendo pênalti, aquele atacante, né? Então, assim, ele é um esporte. É um esporte democrático, né? Que não tem um fator genético tão. Que não tem influência genética na performance. É isso que eu quero dizer. Né? Se você é ruim, você joga lá atrás. Você joga no gol, você não tem muita técnica, não sei que ser alto, pelo menos. Então, assim, ele permite que qualquer pessoa em si pratique. Né? Vocês concordam comigo, a minha visão? Sim, professor. Com certeza. Aí o pessoal tem aqueles adjetivos, fulano é gênio. Porra, pelo amor de Deus, gênio é Albert Einstein, né? A Graham Bell. Porra, Neymar é gênio, tá de sacanagem, porra. Né? Pelo amor de Deus, gênio, caramba. Mas enfim. Mais alguém, pessoal? Henrique? Tá sem áudio, Henrique? Beleza, deixa eu ter mensagem pra caramba que eu não li.
Mas tranquilo. Pessoal, não, nem se preocupa com presença, não. Presença para todo mundo. Quero que você aprenda. Se preocupe em aprender, não se preocupa com nota, não. Tá? Tenta aprender. Isso é o mais importante. Tá? E vai aprender mais quem for para a prática. Quem pega essa planilha e for praticar. Tá? Então, já não depende mais de mim. A minha parte hoje aqui eu fiz. Depois é com vocês. Tranquilo, pessoal? Acho que dá para interromper aqui a gravação. Então o vídeo vai ficar